Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma live na madrugada com Bianca Barçanufo e Noélia Ferri. Só aguardando a nossa parceira de live chegar. Hoje vamos falar sobre o nível de consciência da alegria. Olá, amiga. Bom dia, Bom dia. Bom dia, Zaira. Bem-vinda. tá me ouvindo Tô te direito? ouvindo. Pronto. Bom dia, sejam todas bem-vindas a mais um dia, né, no nosso projeto Lives da Madrugada. Bom dia, Zaira. Tava sentindo sua falta aqui, A gente acostuma, né? com certeza. E é Então, sempre hoje bom, vamos estar falando sobre um sentimento maravilhoso, né? É um nível de exato, consciência, na verdade, é considerado um nível de consciência, que é o estado da alegria. com certeza. E é muito bom, né, a gente tá falando desses níveis de consciência e infelizmente está acabando, né? Então, são 17 níveis, a gente já falou de 14, hoje é o 15º e vai acabar, né? Mas aí o bom disso tudo é que a gente trouxe muita informação ao longo dessas lives, né? Quando a gente decidiu trabalhar a consciência dessas emoções, foi fundamental para esse nível de expansão que a gente precisa, não é verdade? E hoje a gente vai falar da frequência da alegria, né? E Zaira tá sem áudio aí, aperta no volume do seu celular, porque às vezes quando inicia sem um som. Aperta no volume, no botãozinho do volume, para ver o que que acontece. Que para Bianca o som tá normal. Clica aí no botão para ver e dá um retorno. Então, assim, como eu estava falando, né? A alegria é uma frequência maravilhosa. É a frequência de cura. Deu certo agora, Zaira? É uma frequência de cura, né? Então, assim, quando a gente está na alegria, né, a expansão de consciência, a gente já está num nível bastante elevado, muito, muito elevado. E aí, o que que acontece? Já da filosofia oriental, né, há milhares de anos atrás, eles dizem que aquilo que nós pensamos ser, nós realmente somos por quê? Porque é uma projeção da nossa mente. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Ao longo desses dias que a gente tem falado sobre consciência das emoções, a gente está sempre falando para você vigiar seus pensamentos. Por quê? Porque se você quiser saber como será seu corpo no futuro, você vai precisar rever seus pensamentos hoje. Você vai precisar saber o que é que você está pensando hoje. Por isso que é tão importante. Por quê? Porque há muito tempo que a gente sabe disso. Que aquilo que a gente pensa ser, realmente nós somos. Por quê? Porque é uma projeção da nossa mente.
Então, muitas vezes a gente está projetando algo errado, não é verdade? Então, assim, a cada momento do nosso dia, a gente está vivenciando um sentimento. E esse sentimento, consequentemente, gera uma emoção. E essa é a emoção que determina, né, todas as situações que vão nos ocorrer durante o dia. Então, por exemplo, nesse exato momento, você está, né, emanando um sentimento. Eu, por exemplo, agora eu estou emanando um sentimento de gratidão por ter acordado, por estar aqui, realizando mais uma live, né? Que é um sonho, esse projeto para mim, para a Bianca também. Então, assim, quando a gente para e analisa o sentimento que a gente está vivenciando naquele momento, e agora, depois de todo esse conhecimento que a gente já tem, a gente sabe que os nossos sentimentos, eles estão emanando uma informação vibracional, né? Seja essa informação positiva ou negativa, mas é essa informação que a gente está emanando que vai corresponder à forma como a lei da atração vai nos responder. Então, a lei da atração, ela está sempre trazendo para você aquilo que você emana. Isso a gente tem falado ao longo das 17 emoções que a gente vai tratar aqui. A gente já falou de 14, estamos falando da 15ª hoje, e a gente vai continuar dizendo isso em outros momentos. Por quê? Porque é uma realidade. Não dá para a gente falar de mudança de vida, não dá para a gente falar de transformação das emoções, de você despertar o seu poder interior, se a gente não falar da nossa frequência vibracional, não é verdade? Então, assim, a frequência vibracional da alegria é uma frequência muito alta. Está passando um carro aqui, às vezes se chama no barulho, está Isso. atrapalhando. Então, assim, a frequência vibracional da alegria é muito alta, muito mais alta do que o amor. Ontem eu estava falando do amor, o amor em 500 Hz. A alegria está em 540, um pouquinho mais. Então, perceba o quanto essa frequência é importante na vida da gente. E às vezes a gente despreza, né? Por quê? Porque determinadas situações, determinados eventos que acontecem no nosso dia a dia, nos fazem sentir tristes. E aí a gente, ao invés de trabalhar para voltar para a frequência da alegria, até um pouco mais de alegria, a gente não faz isso. Então, por isso que é tão importante, não é? A gente está vibrando na frequência do amor, na frequência da alegria. Ontem, como eu falei de amor, hoje a gente está falando de alegria. Amanhã a gente vai falar de paz. Depois de iluminação e é o último nível de consciência. Então, quando a gente se encontra na alegria, né, nessa energia de expansão, nessa energia de onde tudo se expande, tudo abre para novas oportunidades, onde a gente se doa, né? Quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, parece até que a gente está vivendo o brilho incandescente do sol, né? A gente brilha, É então a verdade. gente brilha diante do espelho, quando a gente vai lá para dentro do espelho para fazer aqueles exercícios que às vezes a gente ensina aqui, a gente brilha quando sai na rua, né? As pessoas às vezes olham e dizem, nossa, como você está feliz hoje. Na verdade, as pessoas percebem, Percebe? elas sentem. Às vezes ela não diz, nossa, como você está feliz, mas ela diz, eu gosto tanto de estar perto de tu, que a energia é boa. E energia é boa, né? Como as pessoas dizem, é quando a gente está numa frequência elevada. Pode ter certeza que você nunca vai ouvir alguém dizer assim, eu gosto de estar perto de fulano porque fulano tem energia boa. Se a pessoa vive triste, se a pessoa vive resmungando, se ela vive reclamando da vida. Você não vai ouvir alguém dizer isso. Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa frequência vibracional. Não é verdade, Bianca? É verdade. Como a Noélia comentou um pouco no início, né? Como que eu me sinto hoje, né? Diante de tanto conhecimento, a gente se sente, eu me sinto particularmente mais responsável. Ou seja,
é uma responsabilidade muito grande você adquirir um conhecimento deste nível aqui, de expansão de consciência, porque a partir deste momento eu não posso mais ficar no campo da vitimização. Eu não posso mais falar, eu sou vítima da situação, do governo, das circunstâncias. Por quê? Porque isso aqui é ciência, isso aqui é comprovado, né? É algo que tem embasamento científico. Então, não tem como eu tomar conhecimento disso aqui e não lutar para sair de estados frequenciais de níveis mais baixos. Eu tenho que lutar, eu tenho que treinar, é um treinamento. A gente nunca disse que seria fácil, não é fácil. Para muitas pessoas, né? Isso aqui é difícil, mas é um exercício, é um treinamento. A nossa mente, ela aprende através de um treinamento, ela vai se adaptando. A frequência da alegria, ela gira em torno de 540 Hz. Não há falta de oportunidades nessa frequência, não há nada que se faça e não se cresça. Segundo o próprio Hawkins, na vibração da alegria, é que chegamos à expansão da nossa consciência, é que atingimos o estado de ligação fluídico com a intuição. Olha que maravilha, hein? Com a alegria no coração, os medos não dominam e a luz da intuição nos guia. Ou seja, estarmos naquele estado de criança, né? Aquela criança divina que há dentro de cada um de nós. A sua saúde, juventude e felicidade dependem do quanto você permite amar, perdoar e soltar pessoas e situações dos seus pensamentos e do seu coração. Às vezes nós ficamos aprisionados a pessoas ou situações do passado e isso não nos permite sentirmos alegres. Seja bem-vinda, Francimária. Gente, clica no coraçãozinho, compartilha para o Instagram entender relevância, podem participar, tá bom? Algumas pessoas atingem a autocura, se restabelecem porque são capazes de ativar uma faculdade de percepção interior que atua no mecanismo da cura. Olha como isso é importante. Um pensamento, uma emoção ou uma crença que ativam a resistência da cura. E através da alegria, o que acontece? A gente consegue ativar células que vão curar as outras, né? Mecanismos que vão gerar a cura dentro do nosso organismo. Naquele livro da Biologia da Crença, do Bruce Lipton, já traz essa verdade, né? Através de comprovação Exatamente. científica de que, através dessa elevação frequencial, desse nível de expansão da consciência da alegria, a gente já consegue ativar a cura do nosso organismo. Isso é revolucionário para a medicina, porque quebra paradigmas, né? As emoções negativas e a depressão enfraquecem a resposta do sistema imunológico. Por quê? Porque as emoções negativas e a depressão, elas estão no nível de contração. A frequência vibracional, ela está num nível frequencial bem baixinho e aquilo ali faz o quê? Um nível de contração que não permite o organismo reagir. Os nossos organismos, né, produzem no estado frequencial mais baixo menos anticorpos. Enquanto que a gente estiver no estado de alegria, nós vamos produzir mais anticorpos. Olha que interessante. Ó, vamos ler Pois um é, comentário aí. A live tá boa demais. Estou aqui vidrada, só escutando e assimilando. Muito bem. Que pena que algumas pessoas não estão aqui, mas elas vão assistir mais tarde, né? Depois, quem exatamente. estiver presente, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo aqui tem cunho científico, né? É um cunho científico, né, amiga? Exatamente. Hoje está um pouquinho mais frio aqui, né? Maria já está reclamando. Mas é isso mesmo, né? Nosso sistema imunológico, ele precisa dessa frequência vibracional mais elevada. Então, quando a gente está vibrando numa frequência muito baixa mesmo, nosso sistema imunológico, né? Ele vai ficar enfraquecido. Por quê? Porque é o nosso sistema imunológico que produz a cura para o nosso corpo, né? Sem querer entrar na biologia propriamente dita, mas quando a gente fala de sistema imunológico, a gente está falando de todas as nossas células de defesa,
todos os mecanismos que o nosso corpo ele traz, né, para nos curar de determinada invasão, seja um vírus, uma bactéria, seja uma substância tóxica, né? O nosso corpo ele produz essa reação. Então, quando a gente está nesses níveis de frequência muito baixo, por exemplo, está numa depressão, ou está em outros níveis baixos, né, de medo, de raiva, de rancor, de ódio, a gente tem o quê? Essas causas internas, ela gera, de uma certa forma, um estresse emocional crônico, né? Quando a gente está nesse estágio de estresse emocional crônico, seja a depressão, às vezes até essa questão da gente não dormir direito, também pode inibir. Mas aí quando eu digo não dormir direito, é no sentido de você não dormir porque está preocupado, não dormir porque está ansioso, né? Por quê? Porque o nosso sistema não está trabalhando direito, o nosso corpo é uma máquina perfeita, onde tem vários sistemas integrados. E quando um não está bem, os outros acabam se desintegrando de uma certa forma, né? Sendo prejudicados, porque há essa integração. Então, muitas vezes, você pode estar passando por determinadas situações. A imunidade baixou, né? Às vezes a gente diz assim, nossa, minha imunidade hoje está baixa. Aí a gente percebe quando alguma coisa não está bem. Então, às vezes, essa imunidade baixa, né? Esse sistema imunológico deficitário, pode ser muitas vezes resultado de um estilo de vida um pouco saudável. Às vezes você está comendo muita bobagem, está muito sedentário, né? Pode ser que seja isso também. Mas às vezes também, até o fato da gente estar comendo muita bobagem, tem a ver com algo que não está bem. E a gente vai lá e come um doce a mais para compensar. Porque ela acaba liberando aquela sensação do prazer. Não é verdade? Então a gente tem que estar o tempo todo se observando. Observando como nossas emoções elas estão se aparecendo para nós e a gente ainda tem que observar qual é a reação do nosso corpo provocada por essa emoção. Olha como é importante isso, a gente entender essas emoções. Né? Então, ontem, quando eu falava, né, eu até achei, eu até comentei, né, eu sempre digo a gente, porque tá sempre eu e a Bianca aqui, aí eu digo a gente. Então, ontem, quando eu falava da frequência vibracional do amor, né, eu já falava quão é importante a gente vibrar no amor. Embora seja um nível de frequência vibracional muito elevado, né, e pouquíssimas pessoas, infelizmente, atingem esse nível. Infelizmente. Por quê? Porque as pessoas, né, a maioria da população do planeta ainda está muito naquela questão do amor condicionado. E a gente sabe que o amor tem que ser o quê? Incondicional. Então, o amor é o nosso maior escudo para a saúde, para a paz. Por quê? Porque esse amor incondicional, ele vê a essência de todas as pessoas. E aí a gente não, não passa mais a viver pelo ego, né? Aquele sentimento de posse, aquela paixão, aquela obsessão. Então, isso, quando a gente está falando de amor, a gente está falando desse amor incondicional. Entendeu? Então, quanto maior o nosso nível de amor, maior será o quê? O número de pessoas que a gente consegue influenciar, que a gente consegue ajudar, né? E tudo isso vem da onde? Vem da força dos nossos pensamentos. Por quê? Porque a gente já sabe que os nossos pensamentos é o que? É uma força criadora. E a gente precisa aprender a controlar esses pensamentos. Você precisa aprender a controlar seus pensamentos. Por quê? Porque quando a gente controla os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente identifica as nossas emoções. E quando a gente identifica as nossas emoções, a gente consegue perceber a nossa verdadeira frequência vibracional. E a nossa frequência vibracional é aquilo que determina que vai voltar para mim. Então, eu preciso identificar que frequência vibracional eu estou vibrando o tempo todo. Isso pode parecer repetitivo para quem está aqui desde o início das lives, mas a gente precisa dizer sempre, sempre isso.
Para pensar agora e identifica o que você está vibrando, o que você está sentindo, o que você está emanando. Porque é isso que vai retornar para você. Então, a verdadeira felicidade, né? Essa felicidade que a gente não condiciona a nada, é aquela felicidade, porque felicidade é um estado de espírito, né? E a gente precisa vibrar nessa felicidade, felicidade verdadeira, ok? Então, como a Noélia estava dizendo, a questão do amor, né, que ontem ela fez explanação na live, eu estava aqui refletindo enquanto ela falava. A importância da gente perdoar e deixar, perdoar aquelas questões do passado, perdoar as pessoas que nos magoaram, né, que nos levaram ao ressentimento, porque enquanto você não perdoa, você não consegue amar. E olha aí o entrave na sua vida a partir do momento que você não consegue amar. Se você não consegue amar, você não consegue vibrar nessa frequência. E essa frequência, como a Noélia disse, né? Depois vem a alegria, são as frequências da cocriação de coisas boas na nossa vida. Então, às vezes, a nossa vida fica amarrada, travada, e a gente fica nos questionando assim, mas por quê? Mas por quê? Será que Deus esqueceu de mim? Não é isso. É a gente mesmo, tudo começa e termina na gente, né? Se a gente emana Exatamente. essa frequência da falta do perdão, o que vai voltar pra gente? Mais falta de perdão, mais mágoa, mais ressentimento. Então é importantíssimo, foi onde eu pensei, é importantíssimo, sabe? As fichas vão caindo, né? A gente vai ensinando, mas também vai aprendendo. A gente aprende aqui Com também certeza. com vocês, né? Com os ensinamentos. Nós estamos sempre indicando a meditação. Peraí, tem uma pergunta aqui. Como não deixar o invejoso interferir no seu estado de alegria? É você ser indiferente a ele. Você olhar para aquela pessoa, você está num nível de expansão tão elevado que você olha para aquela pessoa com um olhar diferenciado. Entendeu? Você olha para ele e pensa assim: ah, você tem compaixão da pessoa. Ah, você é invejoso? Nossa, que, né? Não é falar piedade, mas você tem compaixão. Então você é indiferente àquela pessoa pelo seu nível de expansão de consciência ser mais elevado. Aquilo não te atinge, entendeu? Nós Exatamente. estamos. Quando Não você, é? né? Quando você está numa frequência vibracional mais elevada, porque a inveja é uma frequência baixa, né? Quando você está vibrando a inveja do outro, é porque você está num nível de consciência muito baixo. Então, para que as pessoas não sintam inveja de mim, o que que eu devo fazer? Eu devo elevar a minha frequência. Para que essa pessoa Isso. que está na inveja, ela nem chegue perto de mim. É como se ela estivesse aqui e eu estivesse aqui. É Então, outro nível. existe, né? São níveis de consciências totalmente diferentes. Níveis de frequência vibracional também. Então, se tem alguém com inveja, né? Observa em que frequência você está. Observa o que que você está emanando para estar retornando essa pessoa invejosa para a sua vida. Entendeu? Aqui uma dica boa. A gente sempre está indicando a meditação, né? A meditação é aquele momento que você para, né? Você fica no seu estado de presença e é onde você pode elevar naquele momento, 3 minutinhos que você para ou 2 minutinhos que você para meditar, você já eleva seu estado frequencial. Então, é uma indicação, o Ho Oponopono também, o Ho Oponopono é aquela situação que você trabalha, né, a aceitação, o perdão, o amor, a gratidão. As frases de afirmação. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Clica no coraçãozinho, vamos compartilhar. A reprogramação mental também é importante, porque a gente vai limpando o nosso lixo emocional através da AFT, a gente vai fazendo essa limpeza e vai reprogramando, ou seja, vamos colocando novos pensamentos e emoções positivas, né? Dentro do nosso subconsciente. Ou seja, aí vamos reagir de uma forma mais positiva e, consequentemente, a nossa vibração vai melhorar. Porque tudo isso, todas essas técnicas, elas trazem a nossa consciência, crenças, comportamentos e sentimentos que vão permear, né, o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. E o que vai acontecer? Necessitam eles ser ressignificados, porque trazemos muitas crenças limitantes lá da infância, né?
Agora nós precisamos o quê? Ressignificar. Para quê? Sair daquela frequência de contração. Muitas vezes precisamos elevar nossa dose de amor próprio para poder mudar a frequência da negatividade, que leva ao estresse, à ansiedade, à depressão e a vários problemas físicos e psicológicos. O que fortalece a nossa alma, gente, é a simplicidade, a tranquilidade, a vontade de buscar o interior e curar-se das doenças da alma. Ontem uma pessoa me perguntou no direct, no privado, o que era Spirit Coach. Depois eu vou indicar para ela assistir essa live, que eu vou explicar agora rapidamente. O Spirit Coach é o coach que cuida, o que eu e Noé estamos fazendo, cuidando do nosso espírito, cuidando do seu espírito através dessas lives. Nós somos cuidadoras do espírito nosso e do nosso semelhante. Por quê? Quando a gente cuida das nossas frequências, dos nossos níveis de frequência vibracional, nós estamos cuidando em primeiro lugar do nosso self, do nosso espírito, da nossa essência, da nossa divindade. É o primeiro passo para a gente se sobressair bem em todas as outras áreas da nossa vida. Porque não adianta, às vezes, eu querer cuidar do meu financeiro. Tem quantas pessoas não estão com financeiro excelente? Está com dinheiro transbordando das suas contas bancárias. Mas elas não se sentem felizes, elas não se sentem amadas, elas não sentem alegria de viver. E é o que a gente está fazendo aqui, Spirit Coach, cuidando do seu espírito, do nosso espírito. Quando curamos a nossa alma, a cura física vem consequentemente, porque a maioria das doenças, né, a maioria das expressões do nosso corpo de doenças está diretamente ligado ao nosso corpo emocional e do nosso corpo espiritual, né? Como nós já falamos aqui. As doenças estão sempre interligadas a isso. Por que a EFT ela traz a cura emocional e, consequentemente, vem para a cura corporal? Porque tudo começa no nosso espírito e na nossa mente. Então, é muito importante a gente cuidar do espírito e da mente. E, consequentemente, vem os cuidados com o corpo, o cuidado com as outras áreas da nossa vida. Não é verdade, amigo? Exatamente, porque está tudo interligado, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Não adianta eu cuidar do corpo se eu não cuido da mente e não cuido do meu espírito. Cuidar só do espiritual e descuidar do corpo e descuidar da mente. Então, são é um tripé. A nossa vida tem que passar por esse tripé, não é verdade? Eu vi que minha tia entrou aí. Seja bem-vinda, tia. E aí a gente precisa, né? Precisa. Eu trouxe um exemplo aqui para falar para vocês que eu acho muito interessante, que eu queria muito que fosse realmente desse jeito, que a gente, quando a gente chegasse, né? É, é, vai que você tá, né? Vamos supor que você está esperando uma consulta com determinado especialista. E aí, quando você chega no consultório, ele abre seus exames, faz aquela análise cuidadosa, né, dos exames que você recebeu, e ele lhe diz: agora que você tem a doença, pode dar a ela o significado positivo em vez de negativo. E aí, antes que você se fique perplexa, né, com a afirmação do médico, ele acrescenta: a doença é uma oportunidade de autoconhecimento. Sua mente, energias vitais e representações físicas poderão finalmente atuar em perfeita harmonia, levando à cura. Então, assim, isso, né, é um exemplo hipotético que parece, né, ser um diálogo estranho, mas seria o diálogo que deveria acontecer, né? Mas esse diálogo não acontece quando a gente chega num consultório tradicional. Mas se a gente for num consultório que trabalhe com um especialista quântico, né, que trabalhe com essa medicina quântica, tenho certeza que você vai ouvir a respeito disso, né? Por quê? Porque quando a gente entende, a gente que estuda muito física quântica, quando a gente entende que nós somos
observadores e criadores da nossa realidade, e isso parte da minha consciência. Por isso que a gente fala do nível de consciência, né? Isso aqui é falar, é trazer vocês para um salto de consciência. Então, quando a gente entende isso, a nossa consciência ela vai funcionar como o quê? Como um remédio, né? Ela vai funcionar como um remédio. E essa cura, ela está dentro de mim, ela está dentro de você. A gente só precisa parar um pouquinho e acionar. Para quê? Para que para que aquele momento que o nosso corpo foi invadido por uma patologia, né, ele passe a se restabelecer e ative seu mecanismo de saúde, porque a cura, ela é inerente do nosso corpo. Nós somos feitos perfeitos. É só você lembrar quem você é. Você é a imagem e semelhança de um Deus Altíssimo. E se seu corpo foi criado à imagem e semelhança desse Deus, será que ele foi criado para ter doença? Né? A gente precisa observar isso. Às vezes alguma coisa não está bem, e aí você não para analisar. Você não para entender o que é que está por trás daquilo ali. Quando a gente para, quando a gente desacelera um pouco, né? Quando a gente para de agir no automático, aí a gente identifica. Ah, isso aqui está acontecendo por isso. Porque uma coisa sempre está interligada à outra. Nós somos um todo. Todas as partes estão interconectadas. Corpo, alma, espírito, mente, consciência. A minha cura é a sua cura, né? Então a gente precisa. Por isso que é tão importante a gente vibrar nessas frequências mais altas, e mais altas, e mais altas. Porque quando a gente está no nível de consciência mais alto, a gente consegue ajudar. A gente entende que nós somos livres. Livres de um sistema, livre de doenças, livre de crenças limitantes. E só um ser livre consegue libertar outra pessoa. Por isso que é tão importante você despertar e ajudar outras pessoas. Porque quando acontece esse despertar de consciência, pode ter certeza que você vai ajudar outras pessoas. E aí, quando eu digo ajudar, você pode estar pensando assim, mas eu não gosto de fazer live, eu não gosto de... Às vezes você não precisa de nada disso. Às vezes você ajuda em um hospital. Agora não, né? Agora a gente não pode ir. Mas indo no asilo de idoso, escutar aquelas pessoas, levar um pouco de conforto, uma palavra de carinho, isso é ajuda. Entendeu? Isso é ajuda. Então, toda e qualquer atitude que a gente fizer para tornar a vida do outro melhor, isso é positivo, isso é bom, isso vai retornar para nós, pode ter certeza. E você faz isso porque você entende o nível de consciência que você está. Você entende que você não é mais vítima de um sistema. Você agora entendeu que você consegue transformar a sua realidade. Você agora entendeu isso. Por quê? Porque você vai vibrar em frequências mais elevadas. Ao invés de você passar o dia reclamando da vida, você vai fazer algo para se sentir mais feliz. Você vai fazer algo para se sentir amando outra pessoa, se amando, porque não adianta falar de amor sem falar de amor próprio. E ontem, quando eu falava do amor, né, da frequência vibracional do amor, eu até falei da questão da alma gêmea, quando a gente está pensando nesse amor condicionado.
E qual é a frequência da alma gêmea? Amor próprio. Quando você se amar exatamente da forma como você gostaria de ser amada, a pessoa vai aparecer. O príncipe vai aparecer, né? Então é isso. A gente precisa, né? A gente precisa estar com esse nível de consciência para entender como é que as coisas funcionam. E para de repetir, eu não tenho sorte no amor, pelo amor de Deus. Verdade. Então, para isso acontecer, estamos falando de que se convencionou, chama-se de medicina quântica. Hoje está sendo muito falado da medicina quântica, né? Está sendo É, muito avançado. Essas terapias alternativas, eu vou abrir um parênteses aqui para colocar algo a mais. Essas terapias alternativas, como o reiki, a constelação sistêmica, a barra de axis, o Theta Healing, né? Todas essas terapias, a meditação, todas essas terapias alternativas são terapias quânticas, nada mais, nada menos do que terapias quânticas. Por quê? Porque no momento que eu estou aplicando um reiki, por exemplo, eu estou fazendo o quê? Um realinhamento dos chakras através da energia, a energia cósmica, a energia que vem do Criador. E quando eu me conecto a essa energia cósmica, eu estou, o quê? Meu corpo, né, recebe aquela energia frequencial uhum, elevada, e eu transmito essa energia do Criador, como canal do Criador, eu transmito essa energia para uma outra pessoa que está recebendo. O que é isso? Energia quântica, física quântica pura, né? exatamente. E nós estamos ajudando. Por exemplo, Noélia praticando a meditação com alguém, ela vai estar se doando uma energia frequencial elevada para aquela pessoa, uma energia de amor, uma energia de alegria. E aquela pessoa, como receptora, antena receptora, que nós já explicamos aqui que somos, a pessoa vai estar recebendo aquela frequência elevada. Então, essas técnicas que a gente está sempre falando aqui, que a gente aplica, são técnicas de uma geração assim, muito elevada, né? Mas as pessoas vão aprendendo aos poucos, vão tomando conhecimento e dá resultado, gente. Realmente dá resultado. Porque a É, medicina, né? A medicina hoje em dia, ela não pode tratar apenas o corpo, ela tem que tratar a mente, o corpo e o espírito. É onde entra as terapias alternativas, que são terapias energéticas, vibracionais, quânticas. Elas tratam o quê? Em primeiro lugar, ela trata o nosso espírito, né? Porque parte do princípio do quê? Que a doença é uma consequência de um problema mental. Ou seja, a cura consiste na autocorreção deste problema que o indivíduo tem para o restabelecimento da saúde. É o que explica o nosso físico quântico Amit Goswami. Ele já vem explicando isso faz tempo, que é um ativista quântico e nós, como estudiosos também da física quântica, somos ativistas quânticas do amor, da alegria, da gratidão. A cura exatamente. quântica, ela é essencial, né? Para a cura espiritual, realizada pelo pensamento, que é um atributo da alma. Gente, olha que interessante. Através do pensamento, você consegue ativar a cura em si mesmo ou ativar a cura no outro. Porque o pensamento nada mais é do que o quê? Ondas vibracionais energéticas. Por isso que a gente está sempre reforçando o quê? Que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente vibra, porque a gente está acionando uma energia, né? Ó, E preocupar ó, esse detalhe, né, da frequência vibracional. exatamente. Bianca, deixa só eu me atrapalhar um pouquinho para eu ler esse comentário, né? Agora eu já estou mais preparada para ajudar outra pessoa, porque antes, se visitava um asilo, eu saí de lá muito triste. E aí, o que é que eu digo para você? O que era que acontecia? Você estava numa frequência vibracional baixa. Uhum. Então você ia, e aí aquela situação que estava ali, ela acabava minando mais ainda a sua energia. Então você saía de lá com a energia ainda mais baixa. E aí o que que acontece?
Nós que trabalhamos com pessoas, a gente escuta muita coisa ao longo do dia. Seja bem-vindo, Maria Gorete. A gente escuta muita coisa ao longo do dia, muitos problemas. E aí, se cada pessoa que chegar para mim contando a vida dela, se eu deixar com que aquilo ali atrapalhe a minha frequência, eu não vou poder ajudar outras pessoas. Entendeu? Então agora, com certeza, com esses níveis de informação que você tem, com a consciência que você tem, se você vai visitar um asilo, se vai visitar uma pessoa que está numa situação que precisa dessa ajuda, você não vai sair de lá com a frequência tão baixa. Por quê? Porque você já sabe, né, que tem que elevar a frequência vibracional. E aí antes, quando você não sabia, você se envolvia tanto com a situação, não é que a gente deixe de ter empatia, a gente não deixa de ter empatia, muito pelo contrário, a gente tem muito mais empatia pela dor do outro. Só que a gente aprende a separar as coisas. Porque se cada pessoa que eu tentar ajudar, se eu carregar o fardo emocional dela comigo, eu vou adoecer e eu não consigo ajudar mais ninguém. Então a gente precisa entender isso também, né? Para fazer essa separação. É verdade. Vamos lá. Só concluir uma partezinha que ficou faltando. O pensamento, né, sendo ele uma energia emitida pela nossa alma, na verdade pelo nosso espírito, né? Quando impregnado de emoções negativas, como o medo, o ódio, a inveja, a maldade, o ciúme, pode causar o quê? O deslocamento dos elétrons de suas órbitas atômicas. Por exemplo, a pessoa já tem aquela informação que o DNA carrega da doença. Se eu estou com esses sentimentos de baixa frequência, eu provoco através do pensamento o deslocamento do elétron dentro dessa órbita atômica do DNA. Quando eu desloco o elétron dentro da órbita atômica do DNA, eu ativo a doença por causa da baixa frequência dos meus pensamentos, causando sofrimento, né, fracasso, essas situações assim que a gente tanto quer correr dessas situações. Então nós temos que observar demais, gente. Naquela live que eu fiz com a Matilde sobre nós sermos os observadores conscientes, co-criadores da nossa realidade, gente, isso é tão sério, é tão grave que a gente tem que analisar o tempo todo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, qual a Exatamente. emoção que eu estou vibrando, porque isso tem uma repercussão na nossa vida, no nosso corpo, na nossa materialização tão grande. Por isso que eu peço a divulgação dessa live. Compartilhe, porque isso aqui é de extrema importância. As pessoas precisam expandir a consciência. Agora já os pensamentos, quando eles estão impregnados de emoções positivas, em contrapartida, né? A motivação da vontade, da determinação, através do querer, da prece, da fé, centrado na ação curativa, produz o que? O reajustamento dos elétrons, promovendo a saúde, o bem-estar, o sucesso, a cura quântica ou cura espiritual. Pois é, aqui está a resposta para aquela pessoa que me mandou uma mensagem lá me questionando. O que é Spirit Coach? Aquela pessoa, aquele profissional, né? Eu e Noélia, aquelas profissionais que vai ativar através do conhecimento, através do processo do autoconhecimento e através dessas informações que nós trazemos aqui para vocês, o que? A possibilidade que vocês mesmos têm de autocura através dessa expansão da consciência. Então, os pensamentos positivos, eles harmonizam a estrutura dinâmica do ato. Gente, olha que legal, isso é interessante, mas ele é capaz de ativar a dinâmica de um átomo, com a recondução dos elétrons às suas respectivas órbitas, produzindo que a harmonização do sistema energético das células,
e a consequente recondução do seu estado normal. O que que acontece às curas? As curas acontecem através do que? Da elevação da sua expansão de consciência para a alegria, para o amor. Não é verdade, amiga? Exatamente. E aí, né, para quem comentou aí essa questão vive, eu acho que é vive com medo, né? A pessoa queria escrever. Vive com medo, vive cheia de dor. Às vezes, essa dor que está se expressando no seu corpo é uma resposta de uma dor emocional. Aí tem que identificar o que está por trás da dor. Às vezes é até um comportamento. Por exemplo, eu não sei se eu já comentei aqui em alguma live, mas vale a pena comentar de novo. Eu sentia muita dor nas costas. Muita. Praticamente desde os 18 anos eu tenho problema de coluna. Né? E sempre que eu ia no ortopedista, eu já tinha passado por vários ortopedistas. Ele sempre dizia, sua escoliose é insignificante. Aí eu digo, insignificante para quem? Porque para mim ela significa muita coisa, porque eu sempre dou todos os dias. E eu sempre dizia isso, né? Para mim ela significa muito. Todos os dias eu sinto dor. Todos os dias. E aí, quase 20 anos depois, né? Calma. Quase 20 anos depois, não. Vamos dizer que eu tô muito velha. Uns 10 anos depois. Eu tinha 18, uns 10 anos depois. Eu identifico que o meu problema estava relacionado com uma causa emocional que está diretamente ligado a um comportamento meu, que é do controle. Eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu quero que tudo saia do meu jeito. Ó que terrível isso, né? E aí eu não tinha consciência disso. E aí eu tava lá cheia de problemas. Além dos problemas na coluna, eu também tenho problema no estômago. Por conta dessa questão, dessa dificuldade de soltar. Você tem dor nas costas, né? Por quê? Porque você quer carregar tudo nos ombros. Você quer você quer resolver o problema do mundo todo. Então você quer resolver o problema de casa, dos pais, problema dos irmãos, problema. Você quer resolver o problema das pessoas. E você traz isso todo para suas costas. Aí o que vai acontecer? Dor na coluna. E eu senti dor direto. Quando eu entendi isso, vamos trabalhar. O soltar. Quando a gente diz soltar aqui, a gente é isso. A gente está falando de quê? De você soltar aquilo que não lhe faz bem. Então eu comecei a soltar. E aí eu entendi que meu problema do estômago também estava relacionado com isso. Com essa questão do controle, de querer controlar tudo e todos. Né? Olha que pessoa terrível. E aí eu dizia, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Vamos testar, né? Porque tudo é teste. Então, se alguém chegar para mim hoje e dizer assim, olha, o que foi que fez efeito na sua vida? Eu não vou saber dizer, porque eu fiz muita coisa. Muita coisa. Mas eu indico tudo que eu fiz. Né? E aí eu comecei a trabalhar esse autoconhecimento, comecei a entender, comecei a soltar aquilo que estava totalmente além do meu controle. Nossa, minhas costas hoje são outras. O meu estômago hoje é outro, né? Às vezes eu uso a expressão, eu digo, hoje eu posso comer um boi antes de dormir que eu não sinto nada. Antes eu tinha que jantar uma coisa leve, muito leve, eu ainda acordava com aquele peso no estômago, como se eu tivesse estufada de comida. Por quê? Eu querendo controlar as coisas. Coisas que não estavam no meu controle, mas eu queria que tivesse. Eu queria resolver. É por isso que é importante, né? A gente já fez uma live aqui falando da causa emocional das doenças. Mas eu recomendo que vocês procurem no YouTube, né? No Google tem. E a pessoa mais indicada para falar sobre isso, né? É a saudosa Louise Hay. O trabalho dela aqui na Terra foi exatamente falar sobre isso. A causa emocional das doenças. Então você pode curar a sua vida. Você pode. E tudo é frequência, tudo é energia. Por isso que a gente fala o tempo todo nisso.
né? Olha, tem alguém dizendo, alguém se identificou, né? Então faz o que eu fiz, vai soltando aí as coisas. Você olha, diz, isso aqui eu não controlo, né? Infelizmente a gente começou um pouquinho atrasada, mas quase dando tempo, né? Então a energia que causa a cura, ela está diretamente relacionada com o quê? Com os nossos pensamentos positivos, né? Associada às informações positivas. Então, se eu fico pensando no negativo, se eu fico querendo controlar tudo e todos, querendo resolver todas as situações e vibrando numa frequência muito baixa, eu não vou conseguir. Então, quando a gente fala da cura através do poder da mente, é exatamente isso. O nome dela é Louise Hay. Tem um livro muito famoso dela que ela fala, você pode curar a sua vida. Depois eu posso indicar, né? Colocar lá fazer uns stories ou fazer alguma coisa. Enfim, depois eu divulgo lá no Instagram, né? Então, quando a gente fala nessa questão de pensar positivo, por quê? Porque é uma forma de você curar o seu corpo, é uma forma de você ativar mecanismos de defesa. Para quem chegou atrasado, no início da live a gente estava falando nessa questão de que a cura do corpo está na frequência da alegria. Quando a gente vibra na alegria, a gente tem a capacidade de cura. Entendeu? Então, muitas vezes, o que diferencia uma pessoa ter um câncer e ser curada e a outra ter o mesmo câncer e morrer, às vezes é só a frequência que a pessoa está emanando. Entendeu? Isso falando de uma maneira bem simples. Porque câncer é sintoma de emoções não tratadas. Essas doenças autoimunes que as pessoas têm, né, também tem uma causa emocional muito forte por trás. E aí, quando o corpo expressa, já é o sintoma. Seu corpo está o tempo todo falando com você. O tempo todo fala. Muitas vezes a gente não dá ouvido. É quando você para. Não. Muitas vezes eu já tive febre. Do nada. Do nada eu estava com febre. Aquela febre emocional, né? Que vocês sabem. E aí eu parava, eu digo, mas por que eu estou sentindo febre? Eu não estou sentindo nada, não estou gripada, não estou com garganta inflamada, nada, porque veio a febre. E aí eu parava para meditar um pouquinho, fazia uma Ho'oponopono, fazia uma EFT, daí a pouco eu estava boazinha. E aí eu identificava, tinha uma coisa por trás, né? Então, quando a gente chega em um determinado nível de consciência, de expansão de consciência, não é que eu sou melhor do que vocês, não é isso. Mas à medida que o conhecimento ele serve exatamente para isso, para nos libertar. Então, à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai conhecendo as informações, tendo acesso às informações, a gente vai aplicando. Porque não adianta eu dizer para você, eu tive. A pessoa teve uma febre do nada, aí eu digo, para meditar, faz um pouco. Se eu não tiver vivenciado isso, eu não tenho coragem de indicar. O que a gente faz aqui é porque a gente aplicou, a gente viveu, a gente já passou por muita coisa, né? Por muita coisa. E aí a gente vai experienciando as coisas, vai testando, e aí depois a gente vem e indica. É por isso que surge o projeto Lives na Madrugada, exatamente por isso. Para a gente ajudar aquelas pessoas a saírem de um nível de consciência que a gente já esteve um dia. E eu tenho certeza que quem passa pelo projeto Lives na Madrugada só vai sair do mesmo jeito se não se permitir a transformação. Na verdade, só vai sair do mesmo jeito se não permitir. Porque o conhecimento ele vem, mas você precisa acessar esse conhecimento e usar ele ao seu favor, para se transformar. Porque se você não fizer isso, você não se cura. Você não cura outras pessoas. E agora a gente realmente tem que encerrar, senão não dá tempo de ficar salva. Não é verdade? Então, muita gratidão a todos que estiveram aqui conosco. A você que ainda vai assistir, então, compartilhe, comente.
Deixa seu insight, né? Diz lá o que é que você aprendeu com a live de hoje. Por quê? Porque isso é muito importante, né? Para a relevância. Deixa eu só ler esse último slide para a gente encerrar. Passou, não deu tempo eu ler. Então vai ficar para a próxima. Né? Eu só sei que a pessoa estava falando alguma coisa de controlador. Eu só estou vendo o finalzinho. Uhum. Mas enfim, então é isso. Gratidão. Muita alegria na vida de vocês, muita paz, muita transformação, né? Então, quem chegou por último, quando salvar, você vai lá e assiste. E depois eu vou botar nos stories o nome do livro, da Luísa. Tá certo. Namastê. Gratidão, gente. Muito obrigada.